Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia sobre educação que, olha, vira tudo que a gente pensa de cabeça para baixo. Numa jornada com Platão e Santo Agostinho, vamos descobrir como a verdade pode exigir uma fuga do mundo que os nossos próprios sentidos mostram. Parece doido, né? Mas vamos lá. Para começar, vamos pensar numa coisa bem provocadora. E se aprender não fosse sobre colocar informação nova na cabeça, mas sim lembrar de algo que a gente já sabe? Eu sei, soa meio absurdo, né? Mas essa ideia é a base de uma das filosofias da educação mais poderosas que já existiram. Ok, para a gente entender essa loucura toda, primeiro precisamos entrar no mundo do idealismo. E basicamente, é uma filosofia que manda a gente desconfiar do que os nossos próprios olhos veem. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o mundo físico, sabe? O mundo que a gente toca, que a gente vê. Para os idealistas, isso aqui é só um rascunho, um mundo de sombras, imperfeito. Tipo esse quadrado aí desenhado à mão, todo torto. Agora, do outro lado, tá a realidade ideal. Lá existe a ideia perfeita do quadrado. E essa ideia é eterna, não muda nunca, e a gente só consegue chegar nela com o pensamento, com a razão, não com os sentidos. A verdade, então, não tá no que a gente vê, mas no que a gente entende. E é exatamente essa desconfiança dos sentidos que leva Platão a um beco sem saída, um quebra-cabeça lógico, um paradoxo, que parece simplesmente tornar o ato de aprender impossível. A pergunta que Platão joga na nossa cara, lá no diálogo Mênon, é de uma simplicidade que chega a ser devastadora. Pensa bem, como é que se pode procurar uma coisa se a gente nem sabe o que é essa coisa? Se a gente não sabe o que está buscando, como é que vai saber quando encontrou? Esse fluxograma aqui mostra a armadilha direitinho. Olha só a lógica. Se uma pessoa já sabe alguma coisa, não tem por que procurar, certo? A busca é inútil. Mas se ela não sabe nada sobre o assunto, a busca é impossível. Por onde ela começaria? Como ela saberia o que procurar? Parece um beco sem saída total para o conhecimento. Mas estamos falando de Platão, né? E Platão, sendo Platão, tira um coelho da cartola. Ele nos oferece uma rota de fuga espetacular. Uma solução que não está na lógica do nosso mundinho aqui, mas na metafísica, na natureza da alma humana. E a solução é a tal da rememoração. A teoria é a seguinte: a nossa alma é imortal. Antes de vir para este corpo, ela vivia lá no mundo das ideias, naquela realidade ideal. E lá ela viu todas as verdades, todas as formas perfeitas. Só que, quando a alma nasce aqui no mundo físico, nesse corpo, ela esquece de tudo. Então, o que a gente chama de aprender não é descobrir algo novo. É, na verdade, o processo de se lembrar do que a nossa alma já sabia. Então, para ficar bem claro, rememoração é essa palavra-chave. É a teoria de que conhecer é, na verdade, recordar. As verdades já estão aí dentro, sabe? Adormecidas, só esperando para serem despertadas. Isso, claro, muda completamente o papel do professor. Ele não é mais alguém que joga a informação na nossa cabeça. Ele vira uma parteira do conhecimento. É uma metáfora genial, né? Usando perguntas certas, um método que Platão chamou de maiêutica, o professor ajuda o aluno a parir as verdades que já estavam lá dentro da mente dele o tempo todo. Ok, agora vamos dar um salto de vários séculos no tempo. Chegamos em Santo Agostinho, já na Idade Média, e ele vai se deparar com um problema bem parecido. Só que o foco dele é outro. O foco dele é a nossa ferramenta mais básica para ensinar qualquer coisa: a linguagem. O questionamento do Agostinho é o seguinte: pensa só, se as palavras são só sinais, tipo sons que saem da nossa boca ou rabiscos num papel, como é que elas podem ensinar para a gente o significado real das coisas? Como é que um simples som pode carregar uma verdade inteira? E esse diagrama aqui é perfeito para mostrar a prisão da linguagem do Agostinho. Olha o ciclo vicioso. Sem saber o significado antes, uma palavra é só barulho, não significa nada. Aí se pensar, mas é só apontar para o objeto. Mas não adianta. Apontar também é um sinal. Estaríamos usando um sinal, o gesto, para explicar outro sinal, a palavra. A gente fica preso nesse loop de sinais sem nunca chegar na verdade da coisa. E, assim como Platão, Agostinho também propõe uma saída de emergência. Só que a solução dele não é sobre a alma ter vivido em outro lugar. A solução dele é teológica. A resposta não está numa vida passada, mas numa luz divina que existe dentro da gente. A solução dele é a iluminação divina. Agostinho dizia que dentro de cada um de nós existe um Cristo interior, um tipo de mestre interior. E é esse mestre que ilumina a nossa mente com a verdade.
As palavras que a gente ouve de um professor de carne e osso não trazem a verdade em si. Elas são só gatilhos, sinais que nos convidam a olhar para dentro e consultar essa luz, porque é lá que o verdadeiro significado está. Resumindo, então, a iluminação divina é essa teoria de que a gente só consegue conhecer as coisas por causa de uma luz divina interna. É ela que nos dá o acesso direto ao significado das coisas. As palavras de fora só apontam o caminho. E aqui, de novo, o papel do professor se transforma. Ele não é a fonte do conhecimento, ele é um sinalizador. A função dele é usar palavras como se fossem placas, setas, sabe? Apontando a atenção do aluno para longe dele mesmo, do professor, e para dentro, para a verdadeira fonte de conhecimento que já mora no próprio aluno. Bom, vamos agora juntar todas as peças do quebra-cabeça e olhar a imagem completa. O que Platão e Agostinho estão propondo, no fundo, é uma inversão radical. Eles viram de ponta cabeça o jeito que a gente imagina que o conhecimento funciona. A ideia que a gente geralmente tem de educação é o que eles chamam de mito da transmissão. O professor pega o conhecimento e derrama dentro do aluno, como se o aluno fosse um copo vazio. O idealismo diz, não, nada a ver. Para eles, o conhecimento vem de dentro para fora. Aprender não é ser passivo, não é ser um copo que se enche. Aprender é uma tarefa ativa, é acender uma chama que já existe lá dentro. E olha que fantástica essa tabela comparativa. É impressionante ver como a estrutura do pensamento dos dois é quase idêntica, mesmo com séculos de diferença e crenças totalmente distintas. Pensa só, os dois começam com um paradoxo. Os dois propõem que o conhecimento já existe em nós. Os dois dão um mecanismo para a gente acessar esse conhecimento e os dois mudam completamente o papel do professor. A arquitetura é a mesma. No fim das contas, a mensagem central que fica é esta. O professor é apenas o catalisador para o despertar. Ele não cria nada, ele só ajuda a gente a acordar o que já estava lá. Então, essa visão toda transforma a educação. Deixa de ser sobre decorar coisas e passa a ser a arte de fazer as perguntas certas. Perguntas que ajudam a pessoa a, por conta própria, encontrar a perfeição que já existe dentro dela. E isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha, né? Se a verdade já está dentro da gente, o que significa de verdade essa nossa jornada de aprendizado e autodescoberta?